Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos sejam multiplicadas. Eu trago nesta noite uma mensagem do Senhor para o meu, para o seu, para o nosso coração. E eu falo mensagem do Senhor porque está baseada nas palavras do Senhor Jesus, registradas pelo médico amado Lucas no evangelho que ele escreveu. Por isso, eu peço a você que abra ou acesse a sua Bíblia no evangelho de Lucas, no capítulo 13. Lucas capítulo 13, para lermos os versos 22 a 30. Lucas capítulo 13, versos 22 a 30. Eu vou fazer a leitura na versão Almeida, século 21. Lucas capítulo 13, versos 22 a 30. Lute para entrar pela porta. Antes de fazer a leitura bíblica, eu vou contar uma historinha breve da minha juventude. Eu morava em Santa Luzia, em São Gonçalo, e estava noivo de Leila, com casamento marcado. Leila morava em Laranjal. Nós então contratamos, antes do casamento, o aluguel de uma casa em Laranjal, perto da casa dos pais dela. E não longe da casa onde meus pais morariam depois do meu casamento, porque papai estava construindo uma casa nova. E eu comecei a minha vida de casado morando em Laranjal. Eu estava pastoreando a Igreja Batista do Barreto. Não tinha ônibus direto de Laranjal para o Barreto. E passado algum tempo, logo depois do meu casamento, eu fui trabalhar como gerente auxiliar num banco no centro do Rio de Janeiro. E eu tinha que sair muito cedo de casa, porque naquela época os ônibus vinham até Alcântara e depois de Alcântara até Niterói e depois pegar as barcas para atravessar a Baía de Guanabara. Irmãos, eu acordava às 5 horas da manhã e eu ia para o ponto do ônibus, orando, pedindo a Deus que o ônibus não viesse lotado. Mas não é porque Deus não ouvia a minha oração, é porque muita gente acordava mais cedo do que eu. E eles pegavam um ônibus, e quando eu fazia sinal e o ônibus parava, eu via que tinha gente até perto da porta. Irmãos, para entrar no ônibus era uma dificuldade, porque você botava o pé no primeiro degrau da porta e já tinha gente no segundo degrau. E algumas vezes eu viajei de Laranjal até Alcântara com um ônibus de porta aberta e eu segurando para não cair. Naquela época eu percebi como era difícil pegar um ônibus. Eu só conseguia entrar no ônibus e ficar em pé o resto da viagem quando chegava em Alcântara. Porque muita gente descia e vinha para São Gonçalo e eu ia para Niterói. Era uma luta para entrar no ônibus. Eu tenho certeza que você já vivenciou situações muito parecidas, não no sentido de pegar ônibus, mas quando você tinha vontade e necessidade de entrar em algum lugar, seja na faculdade, seja num trabalho, seja em outras situações, por exemplo, pessoas que passam meses e meses esperando a sua vez de ser chamado para uma cirurgia no hospital. E quando você entra no hospital para ser operado, você sente aquele alívio, ufa, até que enfim. É sobre essa luta para entrar pela porta que eu quero falar hoje à noite. E você vai entender bem o que eu estou dizendo quando lermos agora o texto da palavra do Senhor.
Olha o que o Senhor diz, Lucas capítulo 13, versos 22 a 30. Diz assim: Jesus percorria as cidades e os povoados, ensinando e caminhando para Jerusalém. E uma pessoa lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa houvesse levantado e fechado a porta de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responder: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa no reino de Deus. Pois há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Deus abençoe a leitura da sua palavra, e possa o Espírito Santo aplicá-la ao nosso coração. Esforce-se para entrar pela porta. Lute para entrar pela porta. Reparou na pergunta que essa pessoa fez para Jesus? Jesus ia na direção de Jerusalém e alguém anônimo, podia ser eu, podia ser você, podia ser qualquer um de nós, ele pergunta a Jesus: são poucos os que se salvam? Que coisa interessante essa pergunta, né? Esta pergunta revela a preocupação ou até mesmo a curiosidade que essa pessoa tinha acerca do número daqueles que seriam salvos, se poucos ou se muitos. E nós devemos considerar que esta não é a pergunta mais adequada que se deveria fazer a Jesus. A pergunta mais apropriada que alguém deveria fazer a Jesus era esta: Senhor Jesus, estou eu entre os salvos? Esta é a pergunta que você se deve fazer. Senhor Jesus, estou eu entre os salvos? E não se são poucos ou se são muitos. Porque se são poucos ou se são muitos, pouco interessa. Interessa saber que eu estou lá, que eu estou dentro. Portanto, em vez de querer saber o número dos salvos, melhor é saber que você está entre os salvos, porque esta é a principal mensagem desse texto. O verbo que está no verso 24, traduzido como esforçai-vos ou lutai, é a palavra de onde se originou o vocábulo agonia. O verbo grego é agonizomai. Portanto, não é uma luta qualquer, não é um esforço qualquer. É aquele esforço que você faz que leva você a entrar em agonia. É aquele esforço que você faz que leva você a buscar incessantemente até a exaustão. Por que é que você deve se empenhar ao máximo para entrar por essa porta? E nós vamos encontrar no texto algumas respostas a essa pergunta. Por que você deve lutar para entrar por essa porta? Então, a primeira razão
é que a porta é estreita. A porta é estreita. Toda vez que eu e Leila estamos voltando de carro para Niterói, vindo de Casimiro de Abreu, a gente vem pela BR-101, muito bem, tranquilo. Quando chega aqui perto de Niterói, a gente leva quase meia hora até chegar em casa. Por quê? Vem o trânsito da Alameda, vem o trânsito da Benjamin Constant, vem o trânsito da Ponte Rio-Niterói, tudo desemboca numa rua só, um funil. E há um estreitamento da pista, porque onde você tinha 3 faixas em cada uma delas, agora você vai ter uma rua só com 3 faixas de rolamento. E ainda por cima, vem os pessoal do trânsito e põe cones para orientar a direção que você deve seguir. A ideia que Jesus tem aqui é que você precisa se esforçar porque a porta é estreita. Repare bem, as palavras de Jesus que estão nos versos 26 e 27. Então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Palavras que Jesus responde àqueles que ficaram do lado de fora. Repare na expressão comer e beber na tua presença. Ela pode significar a participação naquelas refeições que Jesus fez com milagres, a multiplicação dos pães e peixes. Lembra da história? Um garotinho tinha lá uma merenda preparada, e então as pessoas estavam com fome, depois de ouvirem o ensinamento de Jesus, e chegam os apóstolos e cochicham no ouvido de Jesus: Jesus, melhor mandar esse povo embora, olha a multidão, eles precisam comer. E Jesus vira para eles: se mandar embora? Coisa nenhuma, dai-lhes vós de comer. Senhor, se a gente tivesse dinheiro suficiente para ir no armazém, comprar tudo o que fosse necessário para alimentar essa multidão, ainda assim não daria. Mas eles foram olhar direitinho e descobriram que tinha um menino prevenido, que tinha levado a merenda. 5 pães e quantos peixes? 2 peixes. E eles trazem o menino: Senhor, esse menino aqui é esperto, ele trouxe uma merenda, mas o que é isso para uma multidão tão grande? 5 pães e 2 peixinhos. Jesus orou e houve um milagre da multiplicação dos pães. E alimentou toda aquela multidão. Ainda sobrou 12 cestos. Na minha imaginação, eu já disse para vocês que eu gosto de usar a imaginação quando leio a Bíblia. Os 12 cestos que sobraram foi para que cada um daqueles 12 aprendesse a lição, que com Jesus o pouco se torna muito, mais do que suficiente. Pois bem, é possível que essa pessoa que aqui está perguntando Jesus estivesse presente naquele momento, tomaram refeição resultante do milagre que Jesus operou. Mas é também possível que essa frase tenha um significado ainda mais duro, mais terrível. É que Jesus estivesse fazendo uma crítica velada à religiosidade ritual daquelas pessoas, isto é, que eles
participavam da ceia do Senhor, comiam pão e bebiam cálice, mas o seu coração não estava com Jesus. A outra expressão que Jesus usa na sua resposta é: tu ensinaste nas nossas ruas. É o outro argumento apresentado pelos que se julgaram injustiçados por não terem passado pela porta. E eu quero dizer para você, queridos, presta bem atenção. Uma coisa é ouvir os ensinos de Jesus, outra coisa bem diferente é praticar os ensinos de Jesus. As respostas de Jesus deixam bem claro as razões que deixaram aquelas pessoas do lado de fora. Primeiro, Jesus não conhece aquelas pessoas de lado nenhum. Segundo, há uma total ausência de relacionamento entre aquelas pessoas e Jesus. E isto nos faz lembrar o que Jesus afirma sobre as suas ovelhas, que está lá em João capítulo 10, verso 27. Olha o que Jesus diz, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Conhecer Jesus, queridos, até os ateus conhecem. Uma coisa é conhecer Jesus, outra muito diferente é ter Jesus conhecido você. E isso quer dizer uma coisa muito séria, é que esse conhecer de Jesus tem a ver com relacionamento. De onde que Jesus me conhece? Não sei se você sabe, se alguém já contou para você, ou se alguma vez eu falei isso. Jesus me conhece. Ah, conhece. Não no sentido de onisciência, mas porque um dia, na Serrinha, em Maricá, eu tinha 8 anos de idade, um jovem pregador estava fazendo um trabalho com crianças, eu tinha só 8 anos, e eu tinha caminhado quase 3 quilômetros, debaixo de um sol quente, mês de janeiro, convidado pela minha tia Débora, eu e uma criançada, andamos debaixo de um sol quente de 2 horas da tarde, chegamos lá suados, e quando eu cheguei, olhei na frente, tinha lá um cesto, como esse aqui, cheinho de laranjas descascadas, com chupetinha cortada. Eu lambi os beiços e não tirei o olho do cesto de laranja. Aí entrou um rapaz com violão, vocês querem cantar? E o pessoal levantou a mão, eu também. E ele começou a tocar e cantar com a gente, mas eu de olho nas laranjas. Quando ele parou de cantar, eu falei assim, é agora. Aí ele pegou no cesto de laranja, algumas laranjas. Vocês gostam de laranja? Eu levantei minha mão, eu estava no segundo banco. Aí as crianças todas levantaram a mão, ele começou a distribuir as laranjas para os meninos que estavam no banco da minha frente. E parou. Naquela época eu não tinha ouvido ainda aquela frase, parou por quê? Por que parou? Senão eu falava. Porque tinha um monte de laranja. E só as crianças do primeiro banco receberam. Aí ele falou lá da frente, pode chupar. As crianças começaram a chupar laranja. E começaram a apertar a laranja e a sugar o suco da laranja. E eu morrendo de sede. O homem perguntou assim, tá doce? Os meninos com a boca cheia de laranja, só balançaram a cabeça assim, nem falaram nada. E eu com a boca cheia d'água. Até que acabaram, o moço perguntou, passa para trás. Aí, o menino que estava na minha frente, me entregou assim um bagaço, todo murcho, todo chupado. Eu olhei para aquilo, fiquei com nojo. Aí o moço lá da frente disse assim, pode chupar. Aí eu com raiva disse, chupar o quê? Está tudo murcho.
ele pegou uma laranja do cesto e disse assim: meninos, a vida de vocês é como essa laranja aqui, ó, cheia de suco. Vocês vão esperar que a vida de vocês chegue ao bagaço para oferecer para Jesus? Aí eu olhei para o bagaço da minha mão e falei assim: eu não gosto de bagaço não. Jesus também não gosta. Naquele dia, com 8 anos de idade, eu resolvi entregar todo o suco da minha vida para Jesus. Então, lá naquela igrejinha no interior de Maricá, Jesus teve um encontro comigo. Eu convidei Jesus para entrar no meu coração. Eu o recebi como Senhor e Salvador. Por isso que eu disse para você, Ele me conhece. Ele me conhece porque Ele é onisciente. Ele já me conhecia desde a eternidade. Mas Ele me conhece por causa desse encontro. Eu o convidei para entrar no meu coração. Ele se tornou o meu Salvador e o meu Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Presta bem atenção, não basta ouvir o que Jesus diz, é preciso praticar o que Ele ensina. Ele mesmo afirmou isso, e eu vou ler para você uns versículos do capítulo 15 de João, versos 10 a 15. Olha o que Jesus fala: se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vocês e a alegria de vocês seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Repare nessa frase: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Não é se souberdes, não é se ouvirdes, mas é se fizerdes o que eu vos mando. A ênfase é na prática. É neste capítulo 15 do Evangelho de Jesus, escrito por João, que Jesus fala de relacionamento entre a videira e os ramos. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se o ramo não estiver ligado à videira, eles ficam murchos e secam. Mais uma vez, a ênfase está no relacionamento entre nós e Jesus. O que torna a porta estreita é a obediência aos ensinos de Jesus. Todos querem entrar, mas nem todos querem obedecer. Você deve se esforçar para entrar pela porta, porque ela é estreita. A segunda razão que encontramos no texto: você deve se esforçar para entrar pela porta, porque há muitos que tentarão, mas não conseguirão entrar. Muitos tentam, mas nem todos conseguem. O que tem impedido você? O que tem impedido as pessoas de entrarem por essa porta? Eu vou mencionar aqui algumas experiências, porque estão relacionadas no texto. O desprezo pelas oportunidades. Jesus diz: outros viriam de longe e entrariam pela porta. Viriam do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul. E você que está perto, você ficaria do lado de fora.
E por que é que outros de longe entram e você fica do lado de fora? Porque você despreza as oportunidades que tem para entrar pela porta. Por favor, não despreze as oportunidades que Deus oferece a você para entrar pela porta. Outra razão, a arrogância pessoal. Jesus está falando para judeus. E os judeus, eles se consideravam o povo escolhido de Deus. Eles eram descendentes de Abraão e eles se gabavam. Nós somos descendência de Abraão. Nós somos os favoritos de Deus. Se alguém tem de entrar pela porta, nós seremos os primeiros da fila. Mas lembra que Jesus terminou o texto dizendo: há últimos que serão primeiros e há primeiros que serão últimos? Tem muita gente que se gaba de si mesmo, pensando que é o cara, pensando que é a tal, pensando que por ser religioso, por ser uma pessoa piedosa, já entrou pela porta. E Jesus continua dizendo: vocês não me conhecem, eu não conheço vocês. A arrogância pessoal, o orgulho pessoal tem impedido muita gente de entrar pela porta. A outra coisa que Jesus deixa aqui nesse texto é a prática da iniquidade. Jesus diz: vós que praticais a iniquidade. Tem muita gente que foi seduzida pelos prazeres que o pecado proporciona. Eu me lembro de ouvir de um colega, quando eu conversei com ele sobre a minha experiência de entrega da minha vida a Jesus, e quando eu disse para ele que eu tinha 8 anos, e que já durante toda a minha vida eu já era adulto, eu estava servindo ao Senhor, ele disse assim: olha, eu acho muito bonito isso para você, eu acho muito legal, mas eu quero aproveitar a vida. Eu quero aproveitar a vida. Ele virou-se para mim e disse assim: eu tenho o hábito de fumar, eu fumo 2 maços de cigarro por dia, mas eu não uso drogas. Mas no carnaval eu abro exceção. Eu abro uma exceção no carnaval para eu fumar um baseado, para eu cheirar uma carreira, porque no carnaval vale tudo. Quantos carnavais você tem garantido no seu calendário? Quantos carnavais você vai viver? Você sabe? Então esse é um problema muito sério. As pessoas ficam tão seduzidas pelos prazeres do mundo, pelos prazeres que o pecado oferece, que elas vão adiando. E eu vou dizer para você uma frase que eu já tenho falado algumas vezes: dizer para Deus espera é dizer não à prestação. Quando eu era pequeno e andava na escola bíblica dominical das crianças, eu aprendi uma canção muito simples, mas que revelava uma verdade profunda. A canção é bem simples. A porta é uma só, porém 2 lados há, dentro e fora, e você onde está? A porta é uma só, porém 2 lados há. Eu já estou dentro e você onde está? Márcia também aprendeu, né, Márcia? O que é que tem impedido você de entrar pela porta estreita? A sensação de ser dono do tempo e das oportunidades? Você faz a sua agenda?
Você se imagina imorrível? A morte pode ser realidade para qualquer pessoa, menos para você. Você é o dono da sua agenda, você é o senhor do seu tempo. A soberba revelada no fato de fazer de sua inteligência pessoal o juiz das palavras de Deus. Já contei para vocês a história que eu vivi lá no Canadá, quando num jantar à mesa de irmãos, eu fiquei sentado de frente para um jovem brilhante, muito inteligente. Ele se dedicou à criação na área de tecnologia da informação, um rapaz brilhante, muito inteligente. E ele começou a dizer para mim que ele não acreditava na Bíblia, não acreditava em Deus, não acreditava em pregação, não acreditava em igreja, não acreditava em crente. E eu perguntei para ele assim: e por que é que você não acredita? Ele disse assim: bem, eu entendo na minha mente, nas minhas reflexões, que isto não é verdade. Aí eu falei assim: quer dizer que você fez da sua mente o juiz? O que passa pela sua inteligência, você acredita. O que não passa na sua inteligência, você não acredita. É isso? A sua inteligência é o juiz que julga se Deus existe ou não, se a Bíblia é verdade ou não. É isso? Aí ele ficou um pouco assustado e eu virei para ele e disse assim: meu amigo, você ainda não se deu conta de que você fez da sua mente o seu Deus. A sua inteligência é a sua divindade. Você não é ateu, você é orgulhoso, você é egoísta, você é soberbo. E ele ficou assustado. Mas é a pura realidade. Quanta gente que está sendo impedida pela soberba, pela arrogância da sua inteligência e não entra na porta. Seja o que for que tem desviado você da porta da salvação, esta é a oportunidade para deixar tudo o que embaraça você e se aproximar humildemente de Jesus e entrar pela porta que dá salvação eterna para você. Antes de terminar, deixe-me falar sobre uma terceira razão porque você deve lutar por entrar por esta porta. Porque a porta será fechada. Lembre-se bem disso. Um dia a porta se fechará. Se é difícil entrar no céu quando a porta está aberta, será absolutamente impossível entrar quando ela se fechar. Há uma história muito interessante que Jesus contou durante as suas atividades de pregador na terra. E ela está registrada por Mateus no capítulo 24 do Evangelho de Jesus, que ele escreveu. Jesus começa a ensinar as pessoas que o ouviam sobre os tempos do fim, sobre os últimos tempos. E em Mateus capítulo 24, a partir do verso 36, Jesus diz assim: mas quanto ao dia e à hora da sua volta, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem será à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim como foi, assim será. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. O dia que Jesus vai voltar. E que não haverá mais dia nem noite, não haverá mais calendário. A eternidade vai ser inaugurada.
Não haverá nem sol, nem lua, nem dia, nem noite. Não haverá mais nada. Nem terra, nem céu, nem astros, nem estrelas. Tudo acabará. Agora imagina a cena. Deus chama Noé e manda Noé construir um barco de madeira enorme, onde pudesse caber um casal de cada animal terrestre. Noé começa a construir, a despeito de toda a zombaria dos seus vizinhos e da incredulidade dos seus amigos. Nunca tinha havido chuva sobre a terra, mas Deus havia dito para Noé que ele mandaria um dilúvio. Tudo acontecia na maior normalidade, até que começou a chover copiosamente. Nunca houve uma tempestade tão grande como aquela. Toda a terra ficou inundada, até os montes foram cobertos pelas águas do dilúvio. Você pode conferir esse relato no livro de Gênesis, no capítulo 7. E nesse capítulo 7 há um verso que eu gostaria de deixar para você hoje. Quando Moisés começou a relatar o desastre do dilúvio, ele diz o seguinte: e os que entraram eram de toda criatura, macho e fêmea, como Deus lhe havia ordenado. Agora preste atenção nessa frase final. Então o Senhor o fechou dentro. Então o Senhor o fechou dentro. Deus fechou a porta da arca e não entregou a chave a Noé. Preste atenção. Deus fechou a porta da arca e não jogou a chave para Noé pela janela. Não. Deus fechou a porta e segurou a chave. Um dia, a porta da salvação será fechada. Definitivamente fechada. Quem entrou, ficará dentro. Mas quem ficou do lado de fora, experimentará todo tipo de sofrimento. Repare na expressão que Jesus usa no verso 28. Ali haverá choro e ranger de dentes. Haverá muito sofrimento, muita dor, indescritível, muita decepção, muita frustração, porque muitos se julgavam seguramente dentro do reino por motivos errados. E eu quero lembrar a você uma coisa muito importante: haverá muitos lançados fora, porque relutaram para entrar, esperaram até a última hora na expectativa de aproveitarem a vida. E é importante que você aprenda de uma vez para sempre uma verdade solene e fundamental: Deus não lança ninguém para fora da porta. São as próprias pessoas que não lutam para entrar. Deus não é culpado pela negligência, pela arrogância, pela paixão dos prazeres do pecado de ninguém. Deus não é culpado. Deus abre a porta e convida você para entrar, mas Ele não força você a entrar. Ele não força ninguém para entrar. A escolha continua sendo nossa, totalmente nossa. Eu quero concluir essa mensagem com uma afirmação singular de Jesus e que está registrada no Evangelho escrito por João, no capítulo 10, no verso 9. Você reparou que eu venho falando de porta, você precisa se esforçar para entrar. Agora eu vou dizer para você o segredo. Que porta é essa? Que porta é essa? Eu deixei para o final. Jesus diz assim: eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou a porta, diz Jesus, estreita, que um dia vai fechar. Por isso, lute para entrar. E quando você se esforça, Jesus ajuda você. Quando você começa a caminhar na direção da porta, Jesus estende a sua mão, para que você não seja desviado, nem desanimado. Vença todos os obstáculos que separam você de Jesus. Não relute, mas lute para entrar. Jesus não deseja que você fique do lado de fora para experimentar choro e ranger de dentes. Entre hoje pela porta, porque não sabemos o dia quando ela se fechará. Lute para entrar. Só isso. Lute para entrar. Lute contra si mesmo. Lute contra a incredulidade. Lute contra a rebeldia. Lute contra a arrogância. Lute para entrar com a cabeça baixa e o joelho dobrado, com o coração quebrantado, humilde. Lute para entrar crendo que Jesus é a porta e Ele garante: aquele que entrar por mim será salvo.